Estamos de volta para dar continuidade à nossa aula com a montagem de um computador desde o seu início. A gente já viu na primeira parte da nossa aula que o maior cuidado que devemos ter na montagem de um computador em seu início é a questão elétrica, a nossa segurança. Você tem que pensar de retirar tudo e qualquer energia ali que estiver conectando. Se bem que no nosso caso aqui, a gente está vendo a montagem de um computador com partes soltas. A gente não vai fazer a loucura de começar a montar o nosso gabinete e já conectar ele na energia. Mas esse aviso fica para caso você esteja fazendo um desmonte, você esteja a preparar um computador para limpeza, para algo como uma manutenção preventiva, e acabe esquecendo de retirar da energia elétrica. Não podemos esquecer isso. O primeiro passo é esse, a sua segurança. Retire toda e qualquer energia elétrica que esteja a conectar ao seu computador e aí a partir daí pode começar a fazer ali o seu reparo, a retirar tudo aquilo, todas as peças. No nosso caso a gente está montando, então na montagem a gente não precisa nem ter tanta essa preocupação quanto a isso. Vamos lá, vamos voltar aqui para nossa aula, vamos voltar para o nosso slide. E aí estava eu falando justamente da questão dentro do nosso gabinete, do preparo inicial do nosso gabinete. Aí vamos ver a questão da instalação dos exaustores. É conveniente instalar os exaustores do gabinete antes de começar a montagem do computador. A maioria dos gabinetes vem de fábrica com esses ventiladores instalados. Se o seu gabinete não veio com os ventiladores adicionais, você deverá fazer sua instalação agora, nesse momento. O conector de alimentação desses ventiladores pode ser ligado diretamente na fonte de alimentação ou em um conector apropriado da sua placa, lá no nossa placa-mãe. E a gente vai entender o seguinte, normalmente atrás ali, a gente pode colocar, vem no gabinete, normalmente os gabinetes já vêm com esse nosso exaustor, já mostrando a direção correta. Ele poderá vir com um também na tampa que a gente retirou, e aí ele já está preparado, já tem até ali o fio de conexão, vocês percebem aí que tem o fio de conexão, mas se caso você necessite instalar, você compre algo como um exaustor desse adicional e queira colocar no seu gabinete, porque acha que está necessitando de algo adicional, colocar na nossa tampa lateral, você pode colocar isso. Em alguns, tipo no meu pessoal mesmo, eu fiz na parte superior do gabinete, ele tinha uma malha, ele tinha uma tela na parte de cima e eu coloquei um adicional na parte de cima. Então, além de ele puxar, ele retirar o ar quente pela parte traseira, ele também sopra para o alto. É porque, na verdade, isso foi, no caso, minha opção. Porque o exaustor que eu tenho, ele joga para o fundo e ele ficava direto na parede. Então eu achava que não estava retirando bem o ar de próximo dele. Então eu quis que ele jogasse para o alto também. Mas isso é uma decisão de vocês, de cada um de vocês, a estratégia de cada um de vocês. A gente sempre tem que lembrar o seguinte, cada um desses ventiladores ou exaustores, eles têm ali um desenho mostrando a posição. Vocês estão vendo ali nessa imagem, chegando bem de próximo mesmo, ele está mostrando para onde que é o sentido do vento, para onde ele vai soprar. Qual é a rotação dele e para onde ele vai soprar. Então, através disso que a gente acaba percebendo como ele deverá ser colocado. Além de que, nas furações que a gente tem, a gente percebe que nas perfurações, o modo como ela já até fica desse lado, do jeito que está aí, a gente colocar o nosso parafuso já por esse lado, pelo modo das ranhuras. Mas se tiver dúvida, dá uma olhada ali no ventilador que ele vai ter. Normalmente, na sua parte lateral, uma pequena seta que indica o sentido do fluxo do ar. Os ventiladores traseiros devem direcionar o ar para fora do gabinete. O ventilador dianteiro deve direcionar o ar para dentro. Então, se caso você tenha ali, vamos pensar que aqui é um gabinete, eu tenho esse gabinete, eu tenho ali a fonte, vamos colocar aqui o Fzinho da fonte. Então, se eu coloquei aqui um cooler desse, um ventilador, na parte traseira e na parte dianteira, digamos que o gabinete de vocês é um gabinete daqueles que tem na frente, tem um cooler na frente. Ele tem algo como um gabinete gamer. Então, a gente tem que perceber que a parte traseira, ele deve soprar de dentro do gabinete o ar quente para fora.
E a parte dianteira dele, ele deverá puxar o ar para que ele possa transitar, ou seja, o ar deve entrar pela frente e sair pelos fundos. E isso ele vai trocando esse ar a cada passagem dos dois ventiladores. No meu caso, o meu gabinete pessoal, o meu computador pessoal, ele tem, além desses dois coolers, eu coloquei um acima também, que ele sopra para fora. Ou seja, ele é uma saída a mais para retirar ali o ar quente, que no caso é próximo à fonte de energia. Vocês estão percebendo ali que a fonte fica no topo, perto da fonte de energia. Eu fiz essa saída. Se eu colocasse aquele do topo soprando para dentro, poderia ser uma boa estratégia? Até poderia, mas já era desnecessário, já tinha um da frente, já vindo de frente, então seria vento demais, digamos assim, ar demais, ar frio demais ali dentro, que não teria passagem de saída. Então a gente tem que sempre equivaler isso. E aí no meu caso eu preferi duas saídas, e eu acho que é o modo correto, o modo como deve ser feito, duas saídas e uma entrada. Tome cuidado com a moldura, gente. Essa moldura bem aí, ela vem com o gabinete, tá? Ela vem no seu gabinete, mas ela vem essa moldura junto com a placa-mãe. Quando você compra uma placa-mãe, ela vem já com a moldura pronta para você instalar no gabinete. Porque cada uma das molduras, vocês estão percebendo aí que tem desenhos diferentes para placas diferentes. E cada moldura poderá ser diferente para conectar aquele gabinete. Normalmente elas são molduras do mesmo tamanho, tá? São do mesmo tamanho por encaixe ali no gabinete. Mas cada placa que você compra, ela vem com uma moldura específica para ela. Então, perceba se você, ao comprar essa placa nova, se você não vai perder essa moldura. Deixa ela guardadinha ali para esse momento. Talvez seja preciso instalar a moldura ATX, que pode ser eventualmente acompanhar a sua placa de CPU. Todos os gabinetes já possuem uma moldura fixa com a disposição mostrada ao lado. Entretanto, cada uma das placas CPU tem uma disposição de conectores diferente da padrão e deverá vir acompanhada de uma moldura própria. Você deve então retirar a moldura original do gabinete e instalar a que acompanha a sua placa. É muito difícil a moldura que está no gabinete ser totalmente funcional para que você comprou essa placa nova. Então é bem provável que você vai ter que trocar essa moldura. Então é outro ponto. Nesse início, antes de colocar a placa, você vai lá, retira a moldura na parte traseira do nosso gabinete e coloca essa moldura, encaixa essa nova. Vocês estão vendo ali no gabinete, ó, a partezinha de trás dele é o espaço onde fica a moldura, logo acima das entradas PCI. Você vai, encaixa, ela retira a moldura que estava ali e encaixa a nova naquele local. Normalmente a moldura ela não tem parafuso nenhum, ela é um encaixe. Mas existem certas molduras que pode pedir um parafuso, alguma coisa adicional. Mas normalmente ela é só um encaixe, ela é encaixável bem aí. Só tome cuidado porque nessa moldura ela tem essas ranhuras aí que você pode acabar se machucando aí nesse momento. Chave 110-220. As fontes de alimentação possuem uma chave seletora 110-220. Posicione essa chave de acordo com a tensão da sua rede elétrica. Aproveite para fazer o mesmo com o monitor, caso possua essa chave seletora. Muitos monitores têm seleção de voltagem automática, mas as fontes de alimentação para micros usam normalmente seleção manual. Então tome cuidado. Essa seleção manual aqui de você marcar se a tua voltagem aí é 115 ou 220, essa seleção manual são normalmente para essas fontes mais fraquinhas para um computador básico. Agora, quando você coloca uma fonte mais poderosa, normalmente essas fontes já têm a seleção automática de voltagem, gente. Então nem precisa se preocupar muito com isso, mas dê uma olhada se o seu precisa dessa seleção, porque nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado. Se você colocar 115 e ligar direto no 220, você acaba de perder a sua fonte e talvez mais algum componente. Você poderá, no mínimo, queimar a fonte do seu computador. Então, cuidado nesse momento. Essa fonte aí tomar muito cuidado com isso. E essa chave seletora, eu vou expandir esse conhecimento para outros casos. Tipo, você tem um no-break, você tem um estabilizador. Cuidado, o estabilizador que você vai conectar ali para a proteção da sua máquina, ele poderá ter também essa chave seletora. Então, sempre antes de conectar na rede elétrica qualquer produto, veja se ele tem
a chave seletora. Se você não encontrou a chave seletora, dá uma olhada no manual ali daquela fonte, que ele vai dizer que a seleção dela é automática ou ele vai afirmar qual é a voltagem dela. Então fique de olho quanto a isso. Vocês percebem que além da chave seletora nessa chave, nessa fonte, ela tem ali cravada, lá, encravada, incrustada nela ali, dizendo que ela tem as voltagens de 115 a 220. Então cuidado com isso antes de conectar, deixar a chave do lado correto. Eu digo que a gente ainda não conectou o nosso equipamento na rede elétrica, mas já deixa a chave para o lado correto. Porque senão vai chegar no final, quando você vê o seu computador todo montado, na emoção, na vontade de ver ele funcionar, você vai conectar e aí, se tiver errado aí, você perde a tua fonte. Cuidado, hein? Eletricidade estática. Eu disse para vocês que tem um jeito de descarregar sem utilizar essa a nossa pulseira. Então, nesse caso aí, se você tiver a pulseira, perfeito, utilizar todo o tempo. Se não tiver a pulseira, você pode descarregar a carga. Você faz a seguinte prática: a cada 10 minutos, vocês seguram desse modo no seu gabinete, ou até mesmo se você está ali trabalhando próximo a uma estrutura metálica, segurar desse modo aí na estrutura metálica. Tipo, tem uma mesa de metal, segure desse modo assim. Aí você vai estar descarregando essa energia elétrica ali do teu corpo. Então é uma boa prática fazer isso. Mesmo que você, eu não tenho a pulseira, eu não tenho a manta, utilize essa prática aí, principalmente se você for trabalhar com monitor, gente. Cuidado que queimar fósforo no monitor, queimar pontos de pixel no monitor é muito fácil. Aí chegou o momento da gente começar a olhar agora a placa-mãe. A gente já deixou o gabinete, tá preparadinho ali, vamos olhar para a placa-mãe. Primeiro passo é olhar a questão dos jumpers. Jumpers são digamos, esses conectores, desse jeitinho que você está vendo aí. Ele é desse jeito, não importa a placa que você estiver mexendo, ele vai ser desse jeitinho. A única diferença é que eu já vi alguns vermelhinhos, uns verdinhos, mas eles sempre são desse jeitinho aí. A maioria das placas de CPU modernas são jumperless, ou seja, são programadas sem o uso do jumpers. A maioria das configurações são automáticas ou feitas pelos CMOS da setup. E se você está montando um PC usando uma placa de CPU antiga, com diversos jumpers, aí sim será preciso fazer a configuração. Eu não vou entrar nesse mote aí da configuração, porque você tem que colocar a configuração como é dito no manual. Ou seja, o modo correto de você colocar os jumpers para iniciar a sua placa vai depender do que está no manual. Só que essa era para placas antigas. Hoje em dia, o jumper serve para quê? Serve para você, se você quiser descarregar o seu CMOS, ou seja, reiniciar a sua placa-mãe, você tem dois métodos. O primeiro, eu falei até na aula passada, retira essa pilhazinha, essa bateria, deixa 2 minutos fora, e assim as configurações da sua BIOS vão ficar resetadas. Ou simplesmente mudar esse conector, o jumper, de posição. Você retira ali daqueles 2 pontinhos que estão no canto para os outros 2 pontinhos do outro canto. Ou seja, você só troca ele aqui assim, de posição. Trocou ele de posição, deixou um tempinho, retorna e aí pronto. Ele faz também a mesma questão. Eu acho até mais trabalhoso você mexer com os jumpers. Para mim, retira a bateriazinha, a pilhazinha. Tá dando alguma coisa de errado? Eu fiz uma atualização e deu errado a nova atualização. Vai lá, tira a bateria, 2 minutos, coloca de volta. Perfeito, já voltou tudo ao início. Resetou a sua placa. Então eu prefiro até seguir esse campo. Mas está aí, se vocês por acaso um dia estiverem trabalhando com um computador com a placa-mãe pré-histórica de pelo menos 15 anos, vocês vão encontrar esses tais desses jumpers aí. Jumper da bateria, tá aí, eu falei que tinha um verdinho, JBA. É o jumper da bateria, que é esse que a gente utiliza hoje em dia se você quiser descarregar a sua placa-mãe, eliminando a configuração que está ali. Normalmente, esse jumper já vem configurado na posição correta, então tu não mexe nele, deixa ele quieto ali, ele só tem uma motivação para ele, tá? Quando sempre é um grupo de 3 pinos, 1, 2 e 3, as posições do jeitinho que está ali, ó, 1, 2 e 3. E o jumper, ao ser encaixado na posição normal, faz com que a bateria funcione
e ligado na posição off ou clear, desliga a bateria. Então quer dizer que se você retirar ali, ele está conectado ali nas posições 2 e 3. Vocês estão percebendo o jeito que ele está? Está lá JBA, que é jumper da bateria, e ele está conectado nas posições 2 e 3. Essa é a posição normal. O que ele faz? Ele está deixando ali, ele está fazendo a conexão da energia que está dentro da sua bateriazinha que você colocou lá na placa-mãe, aquela bateria que eu mostrei na tela anterior, está passando energia e ele está guardando as configurações. Mesmo quando você desliga o teu computador, tá as configurações guardadas. E o que acontece se eu retirar esse jumper daí e colocar na outra posição, a 1 e 2? Quando você faz isso, você retirou da posição normal. Você está colocando na posição clear. Quando você coloca na posição clear, você está fazendo a limpeza ali na memória. Você está utilizando para fazer a limpeza. É como se você retirasse a bateria. Como se você retirasse a bateriazinha. Ah, então tem dois caminhos. Retira a bateria ou mexe no jumper da bateria. Qualquer um dos dois. Professor, eu estou mexendo aqui, eu não estou achando, não estou vendo onde é que está esse jumper dessa bateria. Pois tire a bateria. Professor, eu estou vendo o jumper aqui, prefiro fazer desse jeito. É um jeito ou outro. Qualquer um dos dois caminhos vai servir para limpar a BIOS da tua placa-mãe. Isso serve, a gente já viu na aula anterior, para caso de algum defeito na atualização, a gente pode eliminar isso. Estou ali olhando para a minha placa-mãe, já entendi o que é a bateria, o soquete. Se ela não tivesse com a bateria, você coloca a bateriazinha no lugar, tá? Vocês já entenderam que aquela bateria, ela já tem o próprio lugar dela. Chegou o momento de colocar o processador. Vamos dar uma olhada no processador. Você já comprou a placa-mãe definida para aquele processador. É o primeiro passo. A gente lembra que a gente já teve uma aula sobre isso, quando eu falei de placa-mãe. Qual é a placa-mãe que eu compro, professor? A placa-mãe que você vai comprar depende do teu processador. Qual é o processador que eu compro? Aí você decide qual o valor que você quer. Ah, eu quero um i5, um i7 para o trabalho. Ah, eu quero um AMD. Você decidiu isso? Agora é a hora da placa-mãe. Então, a placa-mãe vai ser definida pelo processador. Definido isso, memória RAM e possivelmente outros itens, como placa de vídeo e tudo mais. Então, o primeiro item que a gente escolhe sempre é o processador. Eu estou com o meu processador pronto ali. Pronto para colocar. A gente tem que olhar que ele tem um slot. Ele tem ali o slot para colocar esse nosso processador, que é o socket. O processador encaixa somente na posição correta. Lembre-se que tanto o processador quanto o socket possuem uma disposição de pinos que só coincidem quando são posicionados corretamente. Esse daí, a gente vê que ele é um processador da família i, ele é um pouquinho mais antigo. Ele já deve ser da segunda geração. Mas vocês percebam que ele tem a posição dele. Vocês podem perceber o seguinte, o encaixe dele, lá internamente, o encaixe dele nos cantos, ele vai ter um espaço para conexão. Vocês estão percebendo aqui nesse cantinho que tem uma ranhura? É um encaixe perfeito que vai servir justamente para os pontos corretos aqui, onde tem aquela pinagem. Ele não encaixa de outra forma. Ele só encaixa, é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Só tem um modo dele encaixar. Então não tem como você colocar ele errado. Ah, eu tentei colocar aqui, ele não encaixou. Então você não encontrou o encaixe correto. É como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Colocar ele ali, muito cuidado, principalmente em placas mais antigas, porque esses pinozinhos que tem tanto no socket, ou se o processador for mais antigo e tiver no processador, se você entortar um desse daí, praticamente você perdeu ou a placa-mãe ou você perdeu o processador. Então, muito cuidado nesse ponto bem aí. Eu estou vendo até que nessa imagem aí, a pessoa está segurando o processador com a mão nua. Normalmente a gente faz isso até mesmo utilizando uma luva para esse momento, para não contaminar ali os contatos do nosso processador. Acoplando o processador. Eu trouxe aqui dois tipos. Esse da nossa direita aí é um processador mais antigo e ele tem essa alavanquinha. Ó, você coloca o processador, encaixa ele da forma correta. Vocês estão percebendo que ele tem até um quadradinho ali que mostra a forma correta dele. Encaixou, depois só abaixa essa alavanca. Nesse outro processador mais moderno que a gente tem aqui, é da família i, que nós temos aqui no canto esquerdo, aí a gente percebe que também tem a alavanca,
mas ele tem uma blindagem a mais. Eu vou mostrar ela completa no próximo slide, mas ele tem uma blindagem completa para fechar. E como mostrado, como eu falei, ó, olha só os pontos aqui de conexão. Não tem como você colocar ele errado. Então, quando você vai colocar o nosso gabinete, abre ali a carapaça do nosso jumper ou levanta a alavanca e aí encaixa ali o nosso processador. Muito cuidado. Aqui diz, até os mais antigos, que se por acaso, quando você estiver colocando, entortar aquelas perninhas, os fiapinhos ali do nosso processador, você pode tentar desentortar ele de novo, mas cuidado, gente, isso aí, se entortou, gente, é triste, viu? Eu já vi placa sendo perdida desse modo aí. Então é um momento assim muito delicado, você tem que perceber o modo correto de colocar o processador, colocar ele com todo cuidado e aí abaixar a alavanca ali. Tanto que depois, eu até digo o seguinte, chegou um momento que você vai limpar uma placa, você está limpando uma placa-mãe, fazendo aquela manutenção, não retire o processador. Ah, professor, mas eu vou limpar os contatos. Não retire o processador, tenta fazer isso sem retirar o processador. Não existe motivação para você retirar o processador. Você não vai limpar esses contatos aí do processador, você não faz isso. Você só limpa a parte da pasta térmica. Então, ele ficou encaixado, pronto, é para a vida toda. Vai ficar ali a vida toda. Olha aí a carapaça que eu falei agora há pouco, nessa parte de baixo aí. Os novos processadores têm essa proteção, não só uma alavanca, mas uma carapaça inteira por cima dele. E aí, encaixou o processador, abaixa a alavanca, tanto dos novos, vocês estão percebendo que tem a alavanca bem aqui nesse canto? Você vai abaixar e ela vai pressionar ali, vai segurar o nosso processador, criando o contato. Você abaixa ela ali e assim ela faz o contato da placa com o processador. O processador, tá ele aqui, ó, encaixadinho, só abaixar de novo, abaixar aquela carapaça e fechou a alavanca. Pronto, está conectado. Chegou o momento da gente olhar para o cooler. Isso tudo eu estou montando esse nosso computador, essa placa-mãe está sendo montada, eu coloquei o processador, ela não está encaixada no gabinete, viu, gente? É a última coisa que a gente faz. Monte a placa toda e depois você encaixa ela no gabinete. Cooler com elastômero. Se o cooler que você está usando possui elastômero, então não use pasta térmica. Basta retirar a etiqueta superior que protege o elastômero. Quando o cooler for fixado no processador, o elastômero estabelecerá o contato térmico. Algumas vezes você pode comprar um cooler, ele já vem com esse tal desse elastômero, que ele nada mais é do que como se fosse uma pasta térmica que já veio de fábrica. Então só tira aquele papelzinho ali, e aí encaixa o nosso cooler em cima do processador e pronto, ele já ficou ali. Ele não é cola, viu, gente? Não colou, mas é como se você já tivesse a quantidade correta ali da pasta térmica. Não veio com isso? Aí sim que a gente pensa na pasta térmica. Se veio com elastômero, você não usa a pasta térmica. Rildo, passou um ano esse computador usando, chegou o momento de fazer aquela limpeza. O que eu faço? Aí sim você vai retirar esse cooler e você vai limpar esse elastômero que ele já não serve mais. Aí você vai usar a pasta térmica. Você vai retirar essa substância bem aí. Ela serve só para o uso durante um ano. Não tem elastômero? Não. Vou usar a pasta térmica então. Se o cooler que você está usando não veio com elastômero, então certamente veio com pasta térmica. Você vai ter que colocar a pasta térmica. Alguns deles, quando a gente compra, já vem direto com uma pastazinha, uma bisnagazinha para você já utilizar ali. Se não, você já usa direto do que você compra para colocar ali. Como é colocado isso? A gente já falou isso em outras aulas, como é colocado essa pasta térmica. Você faz uma gotinha no centro, só essa gotinha no centro, espalha só no centro ali, e aí você coloca o cooler em cima dessa gotinha, em cima do processador, e essa gotinha vai se espalhar automaticamente. Por quê? Porque com a pressão ela vai preencher todos os espaços. Eu até cheguei a dizer para vocês que se a gente for olhar com o microscópio a superfície do cooler e a superfície ali do processador, por mais lisa e plana que ela pareça, ela tem ranhuras. E a pasta térmica, se você colocar pressionando dessa forma, ela vai preencher todas essas ranhuras. Antes de fixar o cooler, confira sua orientação correta. Tá? O cooler também mostra
o local correto, como ele deve ser conectado. A conexão você vai perceber principalmente de onde a presilha vai estar, para ela ser conectada, e também, vocês estão vendo aqui, tem até a presilha lá no topo, para ela ser presa, onde ela vai ficar, e onde também os conectores para ligar o ventilador, o cooler, na placa, de que lado que ela vai estar. A gente tem que sempre olhar essa questão aí. A parte para conectar a gente não vai errar nunca, porque a parte de baixo ali já vem até com o símbolo para você colocar a pasta térmica. Não tem nem como errar, por quê? A presilha, essa presilha aqui, isso aqui é num cooler um pouquinho mais antigo, essa presilha é lateral. Tem somente duas, de um ponto a outro. Então não tem como você colocar ali de forma errada. Você já percebe o modo correto de colocá-la. Só toma cuidado aí na hora de colocar, principalmente esses de alça, porque esses de alça, vocês estão percebendo que é um ponto de plástico ali. Você tem que descer, encaixa ele ali e depois puxa a alça. Quando você faz isso, faz essa pressão na alça, ela encaixa. A gente tem que tomar muito cuidado, não é nem para não quebrar, para não se machucar, não machucar o dedo ali. E se você tentar utilizar algo como uma ferramenta, aí sim você pode quebrar, porque é de plástico ali. É algo bem delicado. Não tenha pressa ao fazer isso, gente. E aí, após estar conectado o cooler, chegou a hora de conectar esse cooler, ou seja, o CPU fan, na placa. Ligue a alimentação do cooler no conector CPU fan. Você vai perceber que ele tem esse nome aqui, ó, tá? CFAN1. Ou seja, CFAN, é o CPU fan, é o conector. E não tem como eu errar, não tem como errar essa conexão bem aí. Por quê? Porque ele é o único que tem 3 pontinhos ali, tá solto, é um botãozinho desse jeito lá, pronto, esperando alguém para conectar. É o único que tem receberá um encaixe desse modo que a gente vê nessa tela, nessa outra figura aí. É o único, não tem como assim, a gente errar essa conexão aí e colocar em outro lugar próximo a isso. Ele é o único conector. Mesmo se você encontrar um conector que tem esses 3 pontos aí, como o tal do jumper, mas ele não é do mesmo tamanho, não vai conectar aí no CPU fan. É praticamente impossível você errar essa conexão aí. Mas a localização do CPU fan e até o nomezinho CPU fan poderá vir em pontos diferentes da placa, dependendo do modelo. Identifique o socket 1. Lembre-se que é recomendável começar a instalação dos módulos de memória sempre pelo socket 1. Para identificar a numeração dos sockets da memória, podemos consultar o diagrama existente no manual da placa CPU ou então checar por alguma indicação na serigrafia da placa. Se eu tiver na minha placa ali algo como 4 slots, eu tiver mais de 2 slots, a gente tem que verificar qual é o primeiro slot, ou seja, qual vai ser o slot que eu vou preencher na memória. Se eu tiver, vamos pensar que eu tenho 2 slots só na minha placa e eu tenho duas memórias RAM. Eu não preciso nem ficar perguntando qual é o socket que eu vou preencher. Eu vou estar preenchendo os dois. Eu vou colocar nos dois aqui a minha memória, então preenchido. Mas se essa placa aqui tivesse 4 slots, aí sim você deveria verificar quais são os sockets principais, pois isso melhora a comunicação com o processador, pois normalmente esses sockets eles são aqueles, vou dar a dica, são aqueles que estão mais próximos do processador. Vocês estão percebendo que na imagem aí, o socket que está sendo definido como socket 1, tá lá, ó, na imagem, ele está próximo ao processador, são aqueles mais próximos, porque a gente precisa dessa proximidade aí ao processador para haver aquela conversa entre processador e memória. Ser mais próximo. Instalando o módulo, vou colocar, vocês estão vendo aí que está tudo fora ainda, não está conectado, não está dentro do gabinete. Posicione o módulo sobre o socket desejado. Empurre o módulo para baixo. Verifique se as alças laterais do socket realmente travaram o módulo. Gente, colocar uma memória RAM em um computador não tem dificuldade alguma. Vocês estão percebendo nessa imagem à direita que eu estou iniciando colocando a memória naquele socket que é mais próximo do processador. Aquele ali é o socket 1. E aquela memória, vocês estão percebendo que lateralmente tem as alças delas, esse pontozinho branco.
essas alças, bem, elas ficam abertas. Deixa elas abertas e aí você encaixa a memória RAM e pressiona ela para baixo, levemente pressiona ela para baixo. Vai fazer um clique e essas alças vão se fechar as duas ao mesmo tempo, segurando ali, como se estivessem prendendo essa placa, essa memória. Faça isso uma a uma, tem 2, 3, 4, faça isso desse modo, colocando sempre daquela proximidade do processador para fora, e aí pronto, preenchi todas. E eu posso colocar memórias de tamanhos diferentes? Pode. O processador ele vai conseguir trabalhar com isso. O ideal é que sejam memórias de mesmo tamanho e de mesmo fabricante, para que não existam conflitos. Eu tenho duas memórias de 4 GB, tenho duas memórias de 8 GB. Eu posso utilizar uma de 8 e uma de 2? Pode. O processador vai trabalhar com elas, mas seria melhor, seria mais interessante, ao invés de digamos, eu tenho uma memória de 8, eu tenho uma com 4, tenho duas com 4 e uma de 8, formando 16. Seria mais interessante se eu tivesse duas de 8. Tá? O nosso processador conseguiria trabalhar, resolver melhor desse jeito a memória. Mas não é uma problemática tão grande, principalmente se o seu computador é um computador mais novo. Isso não é uma problemática tão grande. Vocês estão vendo aqui, ó, do mesmo modo, inserindo ali. Cuidado, se você inserir de forma errada, está inserindo torto ali. Vocês estão vendo nessa outra imagem? Ele está colocando uma ponta e deixando torta. Não vai descer os dois braços ao mesmo tempo. Tem que encaixar de forma reta para que os dois bracinhos, as alavancas, essas alças fechem, abracem a memória RAM ao mesmo tempo. É feito até um cliquezinho da memória fechando. Identifique os conectores. A gente tem aqui conectores IDE. Os conectores IDE vão ser pouco utilizados aqui, porque a gente praticamente não vai mais ver conectores IDE nesse computador novo. Não tem mais isso daí, isso aí já é passado. Falei até isso na aula passada, né? Nossa última aula. Falei desse conector. E o conector SATA, que é realmente o conector que tomou o lugar. A gente tem que entender o seguinte, mas se você estiver mexendo com esse conector, tem uma coisa que isso é trazido até mesmo hoje no nos conectores SATAs, que é a questão dos conectores do tipo azul. Os conectores do tipo azul quer dizer que ali é a conexão, é o caminho. Lembra da aula de barramentos? É o caminho principal, é um dos caminhos principais para acesso ao nosso processador. Então, se você tiver duas entradas, eu tenho essa aí, a branquinha e um azul, escolha a azul. Por quê, professor? Porque essa daí demonstra que ela é a conexão principal. Eu vou colocar o meu HD, vou conectar meu HD, tenho dois HDs. Um HD que eu vou utilizar como principal, que vai ter o meu sistema operacional, e um segundo HD que vai ser para guardar ali meus arquivos. Qual dos dois eu conecto o meu HD principal, que tem o sistema operacional? No azul, porque é ele que é o caminho principal de conexão ao sistema operacional. Tá? É uma dica aí. Professor, se eu colocar o contrário, vai funcionar? Funciona. O problema é que você vai estar dando o melhor caminho para os seus arquivos e quando o melhor caminho deveria ser para o sistema operacional. Você vai estar, digamos, utilizando o pior caminho, você vai estar fazendo com que sua máquina não tenha o potencial desejado. Então não vamos trabalhar contra ela. Se por acaso fosse um cabo IDE, tá aí o cabo IDE, esse de 80 vias, a conexão dele tem o lado correto de conexão. Na parte de baixo a gente vai perceber que tem justamente uma ranhura para você conectar do lado correto no cabo. Esses cabos IDEs, eles vinham até com um cabo já azulzinho, mostrando que esse deveria ser conectado ao principal, ao conector IDE principal, mas era só questão mesmo de marca mesmo, digamos, só de mostrar mesmo que aquele dali era para a conexão principal. Aí, ó, a conexão que eu falei, parte de baixo, não tem como errar a posição desse cabo. E da mesma forma, lá no HD, se a gente estiver utilizando um HD antigo, ele também tem ali no seu conector a forma correta, o pino correto para colocar. Então não tem erro aí, não tem falha. Já nesses novos, que é esse daqui que a gente vai trabalhar, normalmente a gente vê
nas nossas placas, as entradas, tá ali as entradas para o nosso cabo SATA, ele conectando ali a um HD, ou pode conectar também no cabo SATA ali, nessas entradas SATA, unidades de drives ópticos, os nossos leitores de disco, você pode colocar um leitor de cartão, você pode colocar diversos outros produtos ali. Inclusive, a gente pode anexar vários HDs ali. Essas placas, a aula passada eu falei um pouquinho sobre RAID, mas RAID vocês vão se aprofundar quando chegarem lá na nossa disciplina de sistemas operacionais. Aí vocês vão se aprofundar, vão entender a fundo a utilização do RAID. Mas o RAID é trabalhar com vários HDs para aumentar a capacidade da nossa máquina. Digamos que você tenha 4 HDs. Eu tenho 4 HDs em casa. E eu quero colocar os 4 nessa máquina aqui. Então eu tenho as 4 entradas. Vocês estão vendo 4 entradas? Eu posso utilizar os 4? Pode. Vai gastar um pouquinho mais de energia, gente. É óbvio isso. Mas eu posso utilizar os 4. E eu posso utilizar através do RAID para guardar, para gerenciar os dados dentro da minha máquina? Podem. E é o que vocês verão quando estiverem lá na disciplina de sistemas operacionais. Vocês vão entender um pouquinho mais quanto a isso. Mas aqui para nós, a gente tem que entender que existem essas conexões e que a gente pode conectar diversos drivers e o driver principal que é conectado nele é o nosso HD. No HD, vocês vão perceber que ele tem esses conectores, tem um conector ali para energia e tem a conexão ali para o SATA, para colocar o cabeamento SATA. Aqui não vem ao caso para essa nossa aula de hoje, que a gente está montando, mas a gente vê que tem outros jumpers direto dentro de alguns HDs antigos, esses discos rígidos, que ele serve para você transformar ele em HD principal e HD escravo, se você tivesse mais de um HD. Mas isso é para o passado dos HDs e não interessa muito para essa nossa aula. Hoje em dia, isso é feito de forma automática quando se encontra, quando no iniciar da máquina, encontra-se ali o sistema operacional. Então tá aí as conexões SATA e a de energia, os conectores convencionais. Está em outra imagem aí. Outro conector, a gente pode encontrar conectores diferentes, mas em base, toda a conexão SATA será igual e a conexão direto ali ao nosso HD vai ser desse modo. Seja ele SSD ou seja um disco duro, disco antigo aí, tá? A conexão de energia e a conexão aí do nosso SATA. Conexões no painel frontal. Essa daqui costuma dar um pouquinho de dor de cabeça. Vocês estão vendo aí que a gente continua montando. É prática, gente. Montar um computador, você monta praticamente inteira a tua placa-mãe antes de você colocar dentro do gabinete, por questões de... Imagina fazer todas essas conexões dentro do gabinete. É mais fácil você fazer tudo isso e depois você prender essa placa lá dentro. Tá? Então, a forma mais fácil para fazer as conexões da placa-mãe com o painel do gabinete, o reset, o power switch, dentre outros, que a gente pode ter, todos os botões que a gente pode ter na frente do nosso computador, é fazê-lo fora do gabinete. A gente faz isso fora do gabinete. Esse ponto, gente, esse passo aqui, vou deixar para vocês aqui de modo geral a configuração desta placa que está em tela. Mas você sempre pegue o manual daquela placa e veja como é as conexões dela. Lá no nosso gabinete, os fios que vêm do gabinete vai ter essas iniciais nele. Vai ter o Power LED, vai ter o Power SW. Cada um deles tem um valor. Power LED, ou seja, é justamente o nosso ligar, o nosso botãozinho de ligar, a luzinha dele. Power SW é o reiniciar. Tem ali, pode ter o reset, pode ter o speaker, que é justamente fazer o som, aquele som da nossa placa, se ela deu algum defeito, se ela está iniciando correta. E aí ele tem cada um deles que vai estar vindo do nosso gabinete, a gente tem que olhar esses fios, olhar na nossa configuração da placa, normalmente no manual da placa vai estar mostrando o que significa cada um dos conectores. Então, esse passo aqui não tem uma mágica, não tem como eu falar para vocês, olha, esse é o modo como deve ser feito. Porque cada placa vai ter conexões diferentes, cada gabinete vai receber fios até diferentes. Então, vocês pegam eles,
olham os nomezinhos que tem cada um deles, reset, power switch, veja no manual da placa como ele vai ser conectado e conecta ele desse modo, tá? Cada um é diferente um do outro, então aqui depende mesmo da sua compreensão de leitura do manual. Gente, esse é um passo que eu, sinceridade, no meu pessoal, eu acho muito chato quando você vai fazer essa conexão, porque essas conexões são muito pequenas. Isso aí a gente aumentou isso aí com a lupa. A gente aumentou muito essa imagem aí. Então essa conexão é muito ruim de ser feita porque os fios, os conectores são muito próximos e você tem que sair lendo o manual para descobrir a configuração correta de como você vai colocar isso, tá? Então é um passo meio chato, mas que tem que ser feito. Normalmente, essas entradas aí, esses conectores, eles ficam no canto da placa. E normalmente ele fica no canto inferior direito ali na placa. Aí isso vai depender de placa a placa, o posicionamento disso, tá? O posicionamento desses conectores. Então, olhe na sua placa, no manual da sua placa e veja como fazer essa conexão. Ventiladores do gabinete. A gente já começou a ver os conectores. Aí tá aí, ó, o conector do ventilador. A gente já viu e até ele hoje, o CPU fan. Percebem ali que tá os 3 pontinhos? Mesma coisa. Ah, mas esse ventilador que eu estou conectando, ele é um conector, é um ventilador que estava no gabinete, na parte dianteira. Vai ter a entrada dele fazer isso aí, ó. Vai ter essa entrada para ele. E se eu quiser mais entradas, se eu quiser colocar mais conectores e não tiver as entradas CPU fan, aí vai ter esses conectores especiais para você utilizar na sua fonte. Na fonte vem vários fios, vocês já viram lá na aula de fontes, ele tem vários fios e a gente pode utilizar o conector direto dele, que ele também passa a carga de 5 volts, que é a carga necessária para o ventilador funcionar. Tá aí a visão, já conectou o CPU fan, já conectou as entradas do nosso gabinete, o cooler frontal e o nosso gabinete, os botões, estão tudo funcional ali, conectados. Então a gente pode passar para o próximo passo. Conector ATX. O conector da ATX da nossa fonte, chegou o momento da gente ligar a fonte. Vocês vão encontrar este conector. Cheguei a falar também na nossa aula de fontes, sobre fontes. Eu falei sobre esse conector aí, que ele é praticamente impossível você conectar ele errado. Porque ele tem o modo de prender, tá aqui ó, modo da presilha, de prender ele. Então você já tem esse lado aí. Os conectores, cada um daqueles pontos ali, ele tem um formato diferente. Ele tem um formato diferente ali para conectar. Então não tem como a gente errar essa conexão. É basicamente, chegou o momento de conectar, eu vou lá e encaixo. Ao encaixar, essa presilha vai fazer um clique, um botãozinho, vai fazer tipo um clique, um barulhinho, e pronto, está conectado. Ligue também o conector de 12 volts da fonte de alimentação ATX 12 volts, caso a sua placa de CPU possua tal conexão. Aí a gente tem que ver que normalmente, e eu digo que isso aqui é normalmente mesmo, é comum, isso aqui não é só uma placa e outra não. Existe o conector de 12 volts. É simples, gente. Normalmente vem dois cabos que nem esse, saindo da fonte. Se for uma profissional, ele poderá ter até mais. O que você tem que ver é que na placa mãe sempre ela vai ter um espaço, um conector esperando esse conector de 12 volts. Aí você só tem que ver qual que está saindo da fonte que conecta ali. Tem como eu errar, Hildo? Você está dizendo que tem fonte aí que vem até 4 diferentes. Não tem como errar, porque ele tem também essa mesma simbologia do conector principal. Não tem como você errar. Se tem 4 conectores, aquela placa ali vai estar esperando um dos 4 conectores. Qual é a diferença real de cada um deles, Rio? A diferença, se essa minha fonte, eu comprei uma fonte, ela veio com esses 4 conectores, mas só um deles dá certo. Qual é o tipo deles? É a quantidade de energia e o modo como essa energia vai passar, a amperagem, a voltagem. E isso já está definido pelo fabricante, por isso que foi definido pelo fabricante da placa, o formato de aceitação desse cabo. Não tem como também vocês errarem, tá? Nem se preocupem, só procurem esse cabo aí. Se você não colocou esse cabo, se você esquecer esse cabo,
quando você terminar de montar o computador e for ligar, ele simplesmente vai dar só um piado, vai ligar e desligar no mesmo instante, porque faltou a energia, está faltando 12 volts aí para ele fazer os módulos iniciais, a BIOS, funcionar. E aí, está tudo montado, chegou a hora de fixar isso lá no nosso gabinete. Posicione a placa de CPU no gabinete, depois de alinhada corretamente, iremos parafusá-la. Ou seja, tu olha na tua placa, tem os pontos de conexão, vocês estão vendo aqui, ó, um ponto de conexão, ponto de conexão, ponto de conexão. Tem na placa ali os pontos de conexão, que são aqueles buraquinhos com prateado do lado, eles estão preparados para serem parafusados ao gabinete. No gabinete, não tem nenhuma daquelas saliências que você tem que passar a fita, não. Já está os pontos, os parafusos douradinhos lá, esperando. Coloca a placa e você vai perceber que ela já tem os encaixes dela no ponto para você colocar. E aí, chegou o momento de você parafusar essa tua placa ao seu gabinete. Se ficou na dúvida, de que lado que essa placa vai ficar? Como é que ela vai ficar? É só lembrar da moldura. A moldura vai se encaixar onde? Vai se encaixar naquelas saídas. A saída USB, vai sair no VGA. Então, basta você olhar onde está a moldura e onde na placa tem esses conectores. Pronto, já está definido o lado dela. A gente tem que olhar ali os conectores traseiros, que é onde eles vão encaixar naquela moldura. Os conectores da parte traseira da placa-mãe ATX devem encaixar na moldura ATX, já instalada naquele momento, lá atrás, que a gente já deixou instalado. Alinhe os furos da placa de CPU com os parafusos que irão fixá-la no gabinete. Está lá o nosso parafuso, lembrar dele. Alinhou, está alinhadozinho? Isso aí é bem próximo mesmo, a gente aumentou essa imagem para ficar bem visível. Está lá o furo, é o furo com a parte prateada? Sim. Vocês estão vendo ali embaixo o nosso parafuso, o parafuso ali dourado? Está ali. Então pronto, está no ponto para você colocar o parafuso. Os parafusos da placa-mãe vêm junto, é claro. Quando você compra a placa-mãe, ela vem com a moldura, ela vem com os drives de instalação, normalmente um DVD, ela vem com a documentação manual impresso e ela vem com os parafusos também. Tá? Tudo isso vem junto da placa. E se por acaso essa placa já é de segunda mão e eu não tenho nada disso? Por esse motivo que eu falei da maleta que você vai guardar parafuso. Comece a montar sua maletazinha com os parafusos, porque vocês vão precisar nessas ocasiões. Você pegou uma placa sem parafuso nenhum, você tem parafusos guardados para esse momento. E é agora que a gente pode utilizar algo como a pinça, como o extrator, para fazer justamente a montagem. Você pode utilizar ali a montagem com o kit, montagem do nosso parafuso, ou simplesmente utilizar algo como uma chave Phillips magnetizada, gente. Chave Phillips ali que ela tenha segurar os parafusos para você fixá-los ali daquele modo. Uma dica muito boa que eu dou para vocês, eu gosto sempre de fazer isso. Quando vocês acharem um azogo, um imãzinho, pedacinho de imã, e você não tem uma chave Phillips que ela naturalmente, que a gente pode comprar uma chave Phillips já com essas propriedades de magnética. Você pode comprar isso. Mas se a sua ela não é magnética, pega um pedacinho de azogo, um pedacinho de imã, coloca na base dela. Você coloca ali na base dela e aí ela ganha essa capacidade. Não se preocupem, porque você colocando, tipo, prendendo aqui nesse cantinho dela um pedacinho de imã, ela vai estar toda imantada. Você utilizar imã, você utilizar uma chave Phillips imantada, ela não estraga nada no seu computador. Pode utilizar tranquilamente, que não vai atrapalhar nada no seu computador. Fica tranquilo. Então a gente sai colocando em cada um dos pontos, aperta em todos os lugares. Faça da seguinte forma, vou pensar aqui, ó, vou desenhar aqui, ó. Digamos que eu tenha na minha placa esses 4 pontos aqui. O que eu faço? Eu descobri os 4 pontos, encaixei, comecei a colocar o parafuso. Encaixei o primeiro parafuso, mas não apertei. Só ele está colocado ali. Vou para o próximo parafuso, alinho e coloco. Você não aperta o primeiro, porque senão você não consegue colocar os outros. Aí você vai para o próximo e depois para o último.
Pronto, todos os parafusos estão colocados, mas não estão apertados. Aí, a partir daí, você começa a montagem. Sempre em sentido horário, você sai apertando um a um. Aperto, 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 aperto. Aí depois você sai, confere, para ver se está bem apertado, confere, confere, confere. E aí pronto, sua placa está alinhada, porque se você apertar muito um parafuso, apertou totalmente um parafuso e deixou os outros desapertados, ela poderá empenar, poderá entortar a tua placa-mãe. Tá? Então tomem cuidado com isso. Veja o parafuso ao lado, foi aparafusado pela metade. Vocês estão vendo isso daqui? Parafusado pela metade. E assim que você deve colocar inicialmente. Do jeito que eu falei, coloca cada um só pela metade, só para segurar, só para alinhar. E aí chegou no final que você sai parafusando todos, seguindo aquele sentido horário, apertando todos os parafusos. No meu exemplo, eu coloquei 4 parafusos. Mas pode ser mais? Pode, e normalmente é até mais. Eu já vi placas que aceitam até 8 parafusos. Depende de placa para placa. E aí chegou o momento da gente alinhar ali os conectores da fonte. Se você ainda não fez a ligação até esse momento dos conectores da fonte, esse é o momento. Vai lá e conecta, mas realinha aí o cabo para que ele não fique solto de qualquer jeito. A gente sai mantendo essa nossa organização dentro do nosso gabinete. Ligue também o conector 12 volts. Se você não fez isso até agora, vai lá, veja na placa onde está o conector 12 volts para você conectar nesse exato momento. Então, aquela parte ali dos conectores da fonte com a placa-mãe, se você quiser, você pode deixar para esse último instante. Você conectar com a placa fora do gabinete. Você pode deixar para esse instante. Só lembrando que existe a posição correta, é praticamente impossível a gente errar essa posição, mas você encontra o conector, o 12 volts, o da placa-mãe, o da fonte, conecta isso na sua placa-mãe, conecta sem forçar, ele é para entrar calmamente e fazer o clique dele de conexão. Feito isso, lembre-se do clique de conexão. Feito isso, o clique vem justamente desse pedacinho aqui, essa travinha. No dia que você quiser tirar tanto o conector da sua fonte como o conector 12 volts, você pressiona essa alavanca e aí puxa esse conector. Aí você consegue retirar. Esse conector 12 volts e o conector da fonte, os dois têm essa chavezinha aí, essa trava para segurar, para caso você mexa no seu computador, está no momento de limpeza do seu computador, só limpando por fora, passando um pano, isso aí desencaixasse. Então ele fica preso aí direto. As conexões dos coolers, a gente sai reavaliando para ver se está tudo conectado, se a gente não esqueceu nenhum. Esse é praticamente o passo que a gente está revendo o que fizemos anteriormente, se a gente conectou. Esse daí seria, a gente não conseguiria conectar esse cooler aí, o cooler traseiro do nosso gabinete, só depois da placa já estar lá no local. A gente dá uma olhada se os coolers estão conectados, cada um deles com a sua parte energética. Se você ainda não conectou os coolers do gabinete nas respectivas alimentações, faça-o agora. Como já dissemos, existem coolers com os conectores próprios para ligar na placa-mãe e outros com conectores próprios para ligar diretamente na fonte de alimentação. Então fiquem de olho, porque se você for colocar, principalmente se você está montando um computador gamer, ele não vai ficar só com um cooler, ele não vai ter só um ventilador, ele vai ter diversos. E aí a gente tem que ver que para alimentar esses diversos coolers, normalmente a gente utiliza conectores com a fonte. A visão externa aí da máquina meio que já montada. Aí a placa CPU já está instalada, já está montada no gabinete e conectada na fonte de alimentação e no painel frontal do gabinete. Ainda não ligamos as unidades dos discos, aí falta agora a gente ver as unidades de disco. Mas convém, neste momento, fazer uma pequena pausa para um teste. Então, eu nem liguei ainda, não liguei o HD. Nesse HD nem tem um sistema operacional. A gente só está vendo se o que já montamos se já funciona. Chegou o momento da gente visualizar isso. Percebam que não tem placa PCI nenhuma instalada. A fonte, nesse caso aqui, é uma fonte que fica abaixo.
Os HDs aqui, que a gente vai colocar, tá aqui os HDs, nesse exato momento eles estão até ali, mas não estão conectados. Vocês estão vendo ali que as fontes, as entradas SATAs estão livres, estão tudo ali livre ali, só esperando a conexão direto com o HD. A gente só está verificando se os coolers estão funcionando, se a fonte de energia vai funcionar, se a placa vai conseguir girar esses coolers, o cooler principal, se ela vai conseguir girar esse nosso ventilador lateral. A gente vai fazer só um teste se a placa dá um resultado, se a placa entrega algum resultado. Então, a gente, nesse momento, o que a gente faz? Se a gente quiser testar também a placa de vídeo, a gente pode testar nesse momento ou não. Eu até digo, prefiro não utilizar a placa de vídeo. Mas a gente conecta o nosso teclado e o nosso mouse e o nosso monitor, para a gente ver se ele vai funcionar. A gente nem instalou ainda o sistema operacional e nem o HD, gente. É só para fazer um teste inicial. Se você for utilizar a placa de vídeo, nesse momento, veja se a sua placa ela tem essa entrada a PCI Express, em uma dessas versões, ou se ela é uma AGP. Isso depende, é claro, da idade da sua placa-mãe e a sua placa de vídeo também, se ela vai ser aceita. Não importa qual a placa de vídeo que você tenha, ela vai depender dessas entradas aqui. Se você comprou uma placa mais nova, se a sua placa é mais atual, ela vai entrar justamente nessa PCI Express, a PCIe 16. Lembrando que a gente, na placa-mãe, a gente já tem o vídeo on-board. Se você estiver montando um computador com vídeo on-board, que normalmente toda placa tem isso, não irá instalar a placa de vídeo, você não quer instalar a placa de vídeo, então a gente tem que focalizar onde a gente vai ligar o nosso monitor. Se a sua placa ela é um pouquinho mais antiga, está lá o VGA para você fazer a conexão. Se a sua placa é um pouquinho mais moderna, está ali o HDMI para você fazer a conexão. Cada uma delas aí prontas para receber e para que a gente possa iniciar o teste do nosso computador. Pessoal, chegou aquele nosso momento dos 3 minutinhos de intervalo e a gente já retorna.